Olá, meninos. Então, vamos continuar aqui a nossa aula em relação a propriedades periódicas. E agora a gente vai ver eletronegatividade, tá? Então, uma propriedade, gente, muito importante. Para a gente tem que saber ela mesmo, tá? Então, seguindo aí na página 27 e 28, a eletronegatividade, ela tem a ver com o caráter ametálico, tá? Então, quando o átomo, quanto maior a eletronegatividade, maior a tendência dele ser um metal, maior o caráter ametálico dele, tá? Então, vamos ver aqui, ó. A eletronegatividade. Essa propriedade refere-se à maior ou menor tendência de um átomo tende a atrair elétrons de outros átomos ou íons para perto de si. Os ametais apresentam essa grande afinidade por elétrons. Os metais têm comportamento inverso. Então, pessoal, a eletronegatividade é o seguinte: a gente tem aqui dentro da tabela periódica o elemento que tem a maior eletronegatividade é o flúor. Então, ou seja, se a gente tiver aqui ó, o flúor e o sódio, então o flúor ele tem a capacidade de atrair os elétrons para perto dele, a capacidade de atrair elétrons. Então, o flúor, se você colocar, ele tem capacidade de atrair até os elétrons do sódio, tá? Então, o flúor, ele é extremamente eletronegativo. Ele é o elemento mais eletronegativo que nós temos, seguido do oxigênio e do nitrogênio. Então, é como se ele fosse um ladrão. Vamos supor, a gente tem um flúor aqui. Ele não pode ver o elétron dos outros, que ele quer atrair para ele. É como se ele quisesse roubar o elétron dos outros. Então, é essa tendência de atrair elétrons, tá? E quanto maior essa tendência em atrair elétrons, maior o caráter ametálico, tá? Então, a gente fala que a eletronegatividade é uma forma de a gente medir o caráter ametálico, tá? Então, é uma propriedade, ó, importante, tá? Aí a gente vai ver que, ó, quanto menor o tamanho do raio do átomo, maior a atração elétrica que os prótons do seu núcleo conseguem exercer sobre os elétrons periféricos. Então, o que a gente tem aqui? Vamos fazer um desenho? Olha, gente, vamos comparar. Se vocês já tiverem percebido, a gente sempre está comparando todas as outras propriedades com o raio. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, um raio menor e um raio maior. Dentre os dois, gente, quem que vocês acham que tem capacidade de atrair mais elétrons para perto? Então, olha só. Vamos colocar nossa pergunta. Vocês acham que qual dos dois tem maior capacidade de atrair elétrons? O menorzinho ou o maior? Então, gente, a resposta é justamente o menor. E quanto menor tem a maior capacidade de atrair, esse aqui vai ter menor capacidade de atrair. Vamos pensar, gente. A questão aqui na vida é o seguinte. Todo mundo quer crescer. Vamos pensar assim, tá, gente? Uma maneira análoga para vocês poderem estar entendendo. Todo mundo quer crescer, né, um dia, né? Seja profissionalmente, etc. Então, a tendência de todo mundo é querer ficar maior.
Então, o átomo, quando ele está menor, a tendência dele é atrair mais elétrons. Por quê? Atraindo esses elétrons, né? Se ele participar de reações, ele vai atrair e vai receber esse elétron. Então, ele vai ter capacidade de aumentar o tamanho dele. Então, quem tem menor, ele tem maior capacidade de atrair. Enquanto maior, tem menor capacidade de atrair. Tá? E daí a gente define a eletronegatividade. Vamos voltar aqui para a nossa apostila. Então, gente, aqui a gente vê que a eletronegatividade ela vai aumentar nesse sentido. Mostrando para vocês que a maior, né, a propriedade, ela se concentra em maior parte aqui, ó. Ela é maior nessa parte. Aqui vocês estão vendo que a parte branca de gases nobres, a gente não tem eletronegatividade para gases nobres, porque os gases nobres eles já estão com seu octeto completo. Então, eles não vão atrair elétrons, tá? Então, a gente vai ter justamente isso que a gente está falando aqui, ó. Quanto menor o raio do átomo, maior a atração elétrica que os prótons do seu núcleo conseguem exercer sobre elétrons periféricos, tá? Então, é isso que eu falei aqui com vocês. Nós vamos ter isso aqui. Então, se esse aqui tem maior capacidade de atrair, esse aqui, ele vai ter o quê? Maior eletronegatividade. Se ele tem maior a eletronegatividade, ele vai ter maior caráter ametálico. Deixa eu só voltar aqui. Peraí, só um minutinho, gente. Maior caráter ametálico, tá? Então, ele tem um maior caráter ametálico. Agora, esse aqui, como ele tem menor capacidade de atrair, menor vai ser sua eletronegatividade. Se a eletronegatividade dele é menor, então ele vai ter menor caráter ametálico. Então, seria isso daí, tá, gente? Então, aqui a gente percebe isso daqui, aquela proporçãozinha que a gente sempre tá fazendo. Vou colocar aqui embaixo. Quanto maior o raio, né, menor vai ser a nossa eletronegatividade. E vice-versa, tá, gente? Então, vocês podem observar que a eletronegatividade e o raio são grandezas inversamente proporcionais. Então, a gente vai ter que, na hora da gente construir aquela tabelinha, a gente vai construir em qual sentido? No sentido contrário do raio. Ou seja, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, a nossa eletronegatividade ela vai crescer dessa maneira aqui, excetuando a parte dos gases nobres, que os gases nobres não têm capacidade de atrair, tá? Então, aqui, vamos colocar aqui eletronegatividade. Então, gente, como até tinha falado com vocês aqui, dei um exemplo entre o flúor e o sódio, né? Então, os metais, a eletronegatividade dos metais é muito baixa. Então, por isso que a eletronegatividade mede o caráter metálico, tá? Quais são os 3 elementos mais eletronegativos da tabela?
Então, esse aqui também, gente, é importante. Quais são nossos 3 elementos mais eletronegativos da tabela? Então, aqui, eu vou fazer com letra maiúscula. É o flúor primeiro, o oxigênio, o N. Então, vocês vão lembrar, fum-fum da buzina. Fum-fum. Então, fum-fum são os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, a gente tem que saber isso daí. Então, o flúor é o mais eletronegativo. Então, ou seja, o flúor é o mais ladrão de todos. Se você colocar o flúor perto de outro átomo, ele tende a atrair os elétrons desse outro átomo, né? Como se fosse roubar. Depois a gente tem o oxigênio e o nitrogênio. E a gente vai precisar disso aí, para a gente poder ver ligações, para a gente ver forças intermoleculares, tá? Então, isso é muito importante, tá, gente? Então, flúor, oxigênio e nitrogênio. Aqui, a gente tem outra tabela. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar aqui, gente. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. A gente tá no slide, né? Meu mouse tá dando um probleminha aqui. Os elementos mais eletronegativos da tabela periódica são flúor, oxigênio e nitrogênio. Tá vendo que eles estão aqui os primeiros? Depois a gente tem o cloro, o bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio e os outros metais. Então, aqui a gente tem uma escala dos mais eletronegativos, né? Lembrando que os nossos metais são os menos eletronegativos. Então, a gente tem uma frasezinha para a gente poder memorizar isso aqui, tá? Então, olha só. Vamos ver a frasezinha, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, com essa frasezinha, a gente consegue memorizar a ordem da eletronegatividade. Então, novamente, ó, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Quando a gente memoriza essa frase, a gente memoriza os mais eletronegativos, tá? Então, colocando aqui para vocês, novamente no nosso slide, como vocês podem ver aqui, gente, a eletronegatividade, ela vai até 4, tá? 4 é o mais eletronegativo. A gente tem aqui, ó, o flúor. Depois o oxigênio, ó, 3,5. O nitrogênio, 3. O cloro, 3. Bromo, 2,8. Então, aqui a gente tem o flúor, né, como o elemento mais eletronegativo, ok? Então, essa aí é a nossa eletronegatividade, que é uma propriedade muito importante. Agora, a gente vai para a propriedade que é o contrário da eletronegatividade, que é a eletropositividade. Gente, a eletropositividade funciona como indicativo do caráter metálico de um elemento, por ser contrário da eletronegatividade. Então, ou seja, quando a eletronegatividade ela mede o caráter ametálico, a eletropositividade mede o caráter metálico. Então, ou seja, os metais, eles vão ter essa propriedade alta, um valor alto para essa propriedade, tá? É a medida da tendência de um átomo em perder elétrons numa ligação química. Enquanto na eletronegatividade era em atrair elétrons, ganhar elétrons, aqui vai ser a tendência em perder elétrons, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui a nossa apostila. Então, ó, eletropositividade. Essa propriedade refere-se a maior ou menor tendência em perder elétrons em geral. Quanto maior o átomo, mais facilmente o elétron será perdido e maior será a eletropositividade. Os gases nobres não apresentam essa propriedade. Novamente, gente, os gases nobres, eles não têm nada a perder, nem a ganhar. Então, eles não têm essa propriedade. Então, por isso que a gente tem essa partezinha aqui em cinza, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Vamos agora fazer a nossa analogia da eletropositividade.
Então, vamos mudar esse aqui. Vou desmanchar esse aqui, tá? Ó. Então, olha só. A gente tem um átomo pequenininho com um raio menor e um com raio menor. Qual deles vai ter maior tendência em perder elétrons? Gente, esse carinha aqui, ele já tá pequeno. Imagina se ele perder elétrons. Então, esse aqui, ele não tem tendência. A tendência dele é menor em perder elétrons. Quem está maior pode perder com mais facilidade. Quem está menor, não. Então, a tendência do menorzinho é menor. Esse aqui, ele vai ter menor tendência Então, aqui o menor, ele tem menor tendência em perder elétrons. Então, vamos lá. Menor raio, lógico que o menor não quer perder. Imagina você tem pouco dinheiro, ainda perde o dinheiro. É mais fácil, ninguém gosta de perder. Mas, por exemplo, o maior é mais fácil dele perder dinheiro do que quem tem menos dinheiro, né? Então, menor raio, menor tendência em perder elétrons. Então, menor é o caráter metálico. Se é menor o caráter metálico, menor é a eletropositividade. Menor raio, menor tendência em perder elétrons, menor caráter metálico, menor eletropositividade. E aqui a gente vai fazer a analogia contrária, né? Então, maior raio, maior tendência em perder elétrons. Então, aqui ela vai ter maior caráter metálico, maior eletropositividade. Então, a gente vai ter isso aqui. O que vocês podem observar? Menor raio, menor eletropositividade. Maior raio, maior eletropositividade. Então, aqui a gente pode falar que essa aqui é a única propriedade que é diretamente proporcional ao raio. Os dois têm o mesmo sentido, tá? Então, aí a gente vai ter o seguinte. Quanto maior o raio, maior a nossa eletropositividade. E vice-versa, tá? Então, enquanto a nossa eletronegatividade ela corre nesse sentido, que é igual que é o sentido contrário do raio, a nossa eletropositividade ela vai ter esse sentido. Ela vai ter o sentido igual do raio, justamente porque os dois são diretamente proporcionais. Então, a eletropositividade ela cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Vocês podem perceber aqui, ó, ao contrário, a eletronegatividade no sentido, a eletropositividade vai ser no outro sentido. Então, a nossa eletropositividade, ela vai aumentar assim, ok, gente? Então, voltando lá para o nosso slide, mais uma vez, a eletropositividade é a única propriedade que cresce igual ao raio. Todas as outras crescem no sentido contrário. Então, aí é mais fácil da gente memorizar dessa maneira, tá? Quando a gente faz ligações químicas entre um metal, por exemplo, uma ligação iônica entre um metal e um ametal, o metal tem tendência em perder elétrons e o ametal tem em receber. Então, eles se ligam por isso. Então, o metal é eletropositivo.
o ametal, ele é eletronegativo. Então, através, né, dessas propriedades se casando, a gente consegue fazer as ligações químicas. É assim que acontece na coil quando a gente faz uma ligação iônica, tá, gente? Então, a gente falta só ver questão de volume, densidade, e esse vai ser bem rapidinho. Então, aqui fica a nossa aula sobre essas outras duas propriedades, eletronegatividade e eletropositividade. A gente, né, vou deixar os exercícios para vocês estarem resolvendo. Nessa aula de hoje, eu vou gravar só essas videoaulas teóricas mesmo, para vocês fixarem o conteúdo. E na semana que vem eu passo alguns exercícios resolvendo essa parte, tá? Então, leem direitinho, memorizem bem essas setas, tá? E entendam, principalmente, o que significa cada uma dessas propriedades, tá? Então, vamos fazer o último vídeo só falando do ponto de ebulição, ponto de fusão, e aí pra gente terminar essa parte de hoje, que é bem grandinha, né? Então, até mais, a gente vai ver o nosso último vídeo e conto com vocês aí. Bons estudos!